Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom dia a todos. Estamos aqui com mais um programa Islã Sem Censura, aqui de São Paulo, com o nosso brilhante, ilustre convidado da eminência, Sheikh Talib, seu filho Haj Nasser, que é o intérprete dessa manhã. E hoje nós vamos falar um tema muito importante. É o tema da festividade no Islã. Nós sabemos que cada cultura, cada religião segue a sua tradição e tem as suas festividades. No caso do cristianismo, tem a questão da Páscoa, tem a questão do Natal, os judeus têm a questão do festa do peixe, eu não sei como se fala direito, mas cada povo, cada tradição tem as suas culturas. Nós gostaríamos de saber com o Sheikh, com as festividades que nós temos no Islã, e qual é a filosofia por trás dessas festividades. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, assalamu alaikum. شنو هي الأعياد؟ معنى الأعياد والأعياد اللي موجودة في الإسلام. العيد عادة يجي من بعد جهد. A festividade dentro do Islã ele tem um significado um pouco diferente. جهد. A festividade vem após um certo esforço, vem após um trabalho, يحصلون على شيء معين após a conquista de alguma coisa, ثمين uma coisa muito valiosa. وصلت إلى حالة من حالات السرور. Então a pessoa Comemora. comemora, exatamente, ele sente aquela alegria de ter conquistado aquilo. على سبيل المثال Por exemplo, شعب من الشعوب um dos povos, يثور على ele se rebela contra الحكم o Estado injusto, opressor do seu país, ويريد الاستقلال e ele quer a independência, ele quer a liberdade, ele quer a dignidade, a autonomia, يريد خيرات ele إله quer que sua riqueza seja Reservado. para ele, reservado. E depois de todo esse esforço, من يحصلون على quando ele alcança a soberania e a independência, geralmente عيد الاستقلال. é o dia que é determinado de ser o dia de comemorar a independência daquela nação, certo? هنالك أعياد Não dá para comemorar esse dia se você não tivesse esforçado e alcançado aquilo que você quer. Objetivo. هنالك أعياد Existem várias festividades بعد جهد بين يدي que deve, no Islã, são festividades que a pessoa pratica, que a pessoa vive depois de um certo esforço. مثلا الحواريون كانوا مع عيسى Como, por exemplo, تحملوا ما تحملوا os apóstolos que viviam com Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, eles sofreram muito, muito, eram muito perseguidos. بحيث تعرضوا للقتل. E eles foram até quase mortos. يردون عيسى مثل ما هم يردون. Eles queriam لا مثل Jesus ما الله يريد. como o império, queriam Jesus como eles queriam, determinavam. فمن بعد هذا الجهد Depois الكبير de um esforço muito يجوا grande, الحواريون os apóstolos vieram até Jesus طلبوا من عيسى e pediram para Jesus que طلبوا من عيسى انه ينزل عليهم مائده من que السماء descesse uma mesa servida فيها para ما eles, لذ وطاب من que الطعام. tivesse todo tipo de comida e alimento. وهاي موجوده الان Isso في está no القرآن Alcorão الكريم. Sagrado, na Surata سورة Al-Maida, a mesa servida, versículo 114. قال عيسى ابن مريم Jesus, filho de Maria, disse: اللهم ربنا ó Deus, انزل علينا faça descer uma mesa servida تكون لنا para que عيد seja para nós uma festa, uma festividade, لأولنا وآخرنا para o nosso primeiro e o último seguidor, وآية e من para que ela se torne um sinal, um milagre de Deus. وارزقنا وأنت خير الرازقين. E nos enriquece, عيسى طلب porque من tu الله és o melhor dos enriquecedores. Jesus pedindo ao Criador, a Deus. عيسى نحن نعتقد بأنه هو Jesus, assim, نفحة من نفحات aproveitando, Sim. né? Nós consideramos Jesus como uma das inspirações
um dos sopros de Deus. موسى نعتقد به كليم الله كان يتكلم. Moisés era o falante, né, como dizia, aquele que falava com Deus, Kalimullah, falava com Deus. وعيسى روح الله. Jesus é o Espírito de Deus ونعتقد بالنبي محمد أنه حبيب e o Muhammad era Habibullah, o amado de Deus. الله سبحانه وتعالى. Deus, نزل o عليهم Altíssimo, ele então fez descer essa mesa servida. قال لهم عند الله سهلة Ele falou, é fácil, né? عندي صعبة Para لكن mim, عند الله Jesus disse, para mim é difícil, mas para Deus é tudo fácil. لما نزلت هذه Quando desceu a mesa, بالمناسبة يعني سألوه قالوا له أكو أحسن من عندنا أكو أفضل من عندنا الله نزل علينا ما عندنا. depois que eles receberam essa mesa, eles perguntaram pro Jesus, كأنه tem pessoas melhores do que nós? كأنه Ou seja, como se esses شافوا- apóstolos, شافوا- eles- شافوا حالهم. eles se orgulharam por terem sido privilegiados. Naquela ocasião. Que é um privilégio. Imagina você estar numa mesa servida por Deus. لهم أفضل منكم Jesus respondeu, olha só que resposta linda. Ele falou sim, أفضل منكم existe pessoas melhores do que vocês. São aqueles que trabalham e buscam seu próprio sustento para comer. Não recebe nada pronto. مو يجيكم كل شيء جاهز. Não é para receber as coisas assim هذا pronto. اللي Né? يشتغل Aquele que trabalha, يعمل Força. aquele que se عمل esforça, يرضي الله e مو عمل que حرام. pratica aquilo que agrada a Deus, Deus, obviamente. claro. Né? حرام هم يشتغل. Porque o trabalho, o bandido também trabalha e se esforça. Aí ilicitamente. المرأة المزينة هم تشتغل. Uma pessoa que trabalha em trabalhos indecentes também se esforça, né? Mas não é desse tipo de Ilícito. هنا esforço. العبرة A هون. lição é essa, é a pessoa se esforçar em um caminho lícito e Sim. conseguir o sustento Lícito. lícito para هذا هو alimentar أفضل a si e Sim, sua a tua família. اللي ياكل من كد يمينه ما يظلم Aquele أحد. que trabalha com a sua, né, seu esforço. Sim. الأعياد عندنا في الإسلام كذلك. As festividades para nós são essas. عيد عندنا عيدين في الإسلام. Nós temos duas festividades no Islã. A oração, وعيد a الأضحى. festividade de Al-Fitr e a festividade do Al-Adha. عيد الفطر يأتي من بعد شهر رمضان. A festividade do Al-Fitr é a festividade que vem depois do Ramadã. Terminou o Ramadã, é o primeiro dia do mês seguinte. شو كان يعمل O que الإنسان que- المسلم في شهر رمضان؟ O que o muçulmano fazia durante o Ramadã? O que ele fez? كان يصوم. Jejuava. Ele كان jejuou, في عبادة. ele estava em adoração, كان في قراءة. ele estava na Moderava o seu falar. leitura do Alcorão, estava atento às كان suas في práticas, الدعاء. estava na súplica, estava rogando a Deus. شهر كامل. Um mês inteiro, 30 dias, 29 dias, 30 dias. أشياء Durante تحرم o على dia, هذا الإنسان. por muitas coisas eram proibidas sobre من ele. طلوع الفجر إلى Desde Da manhã até amanhã, حوالي تقريبا 13 14 são ساعة. 13, 14 horas quase, né? Não pode fazer isso, não Lá pode yakul, fazer lá isso, yashrab, não lá pode kada. comer, não pode beber, بعيد عن الجنس بعيد não عن pode se relacionar, não pode. لأنه الله قال. Tudo para quê? Porque Deus determinou. فهذا يستحق أن يكون له يوم Esta عيد. pessoa que se esforçou tanto merece uma verdadeira festividade, um dia para ele festejar, para ele Comemorar ficar ali, aquela comemorar, exatamente. مو يعني عيد لأنه خلص رمضان. Não é uma festividade por ter acabado o Ramadã, sabe? Nossa, graças a Deus acabou. الحمد لله خلصنا منه. Graças a Deus acabou e tiramos esse peso. Não é isso. Porque a intenção é ser perdoado no Ramadã, né? Alcançar o suspense. يعني العيد لأنه لأنه كان في جولة شهر كامل a مع festividade الله. é porque ele رحلة estava مع numa الله. jornada com Deus, uma jornada de purificação, uma Allah jornada ya'lam. de adoração.
في شهر رمضان Durante o Ramadã, ساعات رمضان غير as ساعات horas أيام são mais رمضان غير abençoadas, أيام as respirações são أيام. respirações adorações. اللي abençoadas. يتلو فيه آية Um كأنه ختم versículo القرآن. recitado como se tivesse recitado o Alcorão inteiro. Nossa. الصلاة اللي A oração كأنه صلى في orada durante 70 o ركعة Ramadã في é غيره como من se fosse الشهور. 70 ruká fora do Ramadã. ساعات أفضل Suas إيش- orações إيش. são melhores. شهر رمضان Enfim, يختلف عن بقية. Ramadã é um mês diferente. فيستحق هذا الإنسان اللي كان في Então, جهاد مع este نفسه، fiel que estava جهاد مع num إرادته. esforço إرادته contra تريد الماء هو seu مش próprio ego, contra o نفسه تريد demônio, الماء نفسه تريد الماء هو مش ele queria beber água, mas não tomava. Estava com fome, queria comer, mas não يشتم comia. ريحة الأكل الطيب Cheirava, passava na frente dos restaurantes Restaurante. e dos buffets, cheirava, né, a comida gostosa, Sabe, mas ele era sabe. resistente. زوجت إلى حد A sua ما esposa يتقرب estava do lado, mas ele não se relacionava. هذا يستحق أن الله سبحانه وتعالى يفرح. Então, esta pessoa merece ser presenteada com um momento de alegria por ter passado este teste, هذا esta اليوم prova. العلاقة بذيك الأيام. Este dia, na verdade, كأنه مرتبط به. ele está 100% interligado com todos os outros dias. الجوائز اليوم يحصل. يوم الجوائز الكبرى من الله. Os presentes ele recebe neste dia. إنما هو عيد كما يقول الإمام علي السلام. O Imam Ali, ele tem uma bela frase que lhe diz: لمن هذا العيد؟ que festa, para quem é? لمن قبل الله صيامه. Este dia é um dia de festa para quem teve seu jejum aceito por Deus. وشكر قيامه. Para quem teve suas orações aceitas por Deus. بعدين يقول الإمام Porque do علي، que adianta لاحظ você الرأي festejar se o seu jejum Foi aceito. não foi aceito? وكل يوم لا يعصي الله Numa outra فيه frase, وعيد. Numa outra frase, o Imam Ali diz: cada dia na qual não se pratica um pecado é uma festa. يسحل الإنسان Tá vendo? ما يخلي راسه على المخدة. Imagina como é belo quando Não. quando o homem vai dormir, quando o ser humano vai dormir, ما Está نخلي- bem. coloca a cabeça no travesseiro ما sabendo ظالم أحد. de que não oprimiu ninguém, ما سارق não من أحد. praticou nenhum pecado, não Mas cada roubou nada. ninguém, não mentiu sobre ما alguém, غاصب حق. não violou o direito Direito de de alguém. alguém. وإنما بالعكس Não, Ele Pelo خير لنا. contrário, ele fez o bem para as pessoas. كان هذا Um الإنسان sentimento صائم عن المباحات. الماء هذا الماء مباح، بس كان الله سبحانه وتعالى قال له برمضان للشرب ما دام أنت صايم. A água não é algo ilícito, mas durante o jejum se torna ilícito. لهذا بيوم Por العيد isso, no dia do Eid, بيوم العيد no هذا dia العيد da festividade ينتظر do ينتظر Fitr, المسلمون os muçulmanos, جوائز الله. eles esperam. Esperam o quê? Esperam os prêmios. وأنا É o أقول dia da بهذه distribuição dos prêmios. أقول بهذه E المناسبة eu digo neste dia, neste momento que a أفضل gente está, شيء اللي يطلبه الإنسان o من melhor presente, o melhor prêmio que nós podemos pedir para Deus, أن تتحقق que العدالة على الكرة الأرضية كلها. a justiça possa dominar a terra inteira, يرفع الظلم que عن a الناس. injustiça possa ser excluída sobre esse يرفع planeta, الفقر عن que a الناس. pobreza possa terminar nessa terra. ايش قد اكو عندنا ناس Sabem quantos يعني milhões في de اليوم ياكلون pessoas مره واحده. no mundo têm Porque uma عندنا ناس. refeição por dia? Isso se ele estiver. قد عندنا ناس Quantos ما milhões هو ما de عندهم pessoas بيت ما عندهم vivem em pobreza. regiões pobres, não tem um teto para cobrir Tem a recurso. cabeça, não tem recursos, ما عندهم ملابس. não tem vestimentas para قاعد se cobrir do frio, do calor, vivem na rua, populações que estão em regiões A vulnerabilidade. de وهذا كل vulnerabilidade. لازم يصير. هذا كل لازم Esta يصير é o melhor مو prêmio فقط في الدعاء que a gente وإنما pode بالتعاون pedir para Deus. بين الناس. É um prêmio Bem, que ele vai determinar um certo esforço
tem que ter uma cooperação entre a população e o Estado para que estas coisas aconteçam. يعني مثلا Por exemplo, vou dar um exemplo. يعني أنا الآن مثلا تاجر Quando eu, por exemplo, sou um grande empresário brasileiro que vivo aqui no Brasil, por exemplo, وعندي أموال eu طائلة. tenho muito dinheiro. ايش قد حلو أنا لما أبني بيوت للفقراء بدل ما أعطي أموال للدولة ضريبة أبني بيوت للفقراء الدولة É تسامح bom كل شيء. existir programas que determinam um certo incentivo tributário para as grandes empresas que possam fazer Contribuir boas com as ações sociais. ações sociais, construções de casas, ONGs, abrigos. institutos, né? Exatamente. هذا Como o الإنسان Islã, الفقير né? Este pobre, por exemplo, que vai dormir nessa casa, ou eu trazer ele para poder treiná-lo e capacitá-lo, e ele Dar um trabalhar, conhecimento. dar um conhecimento, وهكذا e assim يبني por مستشفى diante. Um يبني hospital, مستوصف دار للأيتام um orfanato, uma escola. بالعجز. بإيران أكو هيك، بإيران أكو هيك قانون حلو هذا. اكو قانون اقول حتى تتحقق No العدالة Irã بالربع tem várias leis que incentivam. Esses Tem muitas programas. escolas, por exemplo, que são construídas pelos empresários, por grandes empresas, e são entregues para o Estado municipal, Sim, para eles estadual, poderem para o governo. dar a gestão. الان في A gestão é deles, حسب mas a معلوماتي construção... الان في ايران يوجد هذا الشيء Eu sei que no Irã tem isso. يعني الانسان اللي عنده A امكانيه pessoa que tem condições, بدل ما يدفع ao ضريبه invés de للدولة، pagar um certo tributo para o governo, É revertido por é revertido... questões sociais. Exatamente. انا ابني مستشفى O كلها Brasil tem esses O incentivos. Brasil هذا remata. ذاك هيك يعمل وهذا يعمل Então, هيك. as pessoas fazendo essas ações, هذا يسموه com في الإسلام certeza, تكافل الاجتماع isso se chama cooperação social. هذا هو الحين Coletividade. É isso هذا que é um هاي verdadeiro, الفرحه é a verdadeira festividade. É quando eu levo alegria para as pessoas, العيد لما para os تفرح mais الآخرين. vulneráveis. É quando você alegra as pessoas corações. mais vulneráveis. لذلك يستحب عندنا Por في isso يوم العيد que no dia do Eid é muito recomendado أن que أبو البيت o pai da يعطي família, الأولاد الأرحام para يعطيهم seus هدية يعطيهم كذا entes queridos. entes queridos, amigos, dê um presente, né? هاي إذا تصير على شكل دولة على شكل Quando مجتمع، isso قديش حلوة se transforma em tenha uma dimensão maior, isso é bem importante. وكذلك يستحب في يوم العيد عندنا في الإسلام أن يزين هذا العيد بالتكبير Além بالتهليل dessa prática, é importante que esse dia de festividade seja festejado com a glorificação a Deus, com a takbira, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. São recordações que glorificam a Deus e levam um espírito levam um tom de espiritualidade para aquele grupo ou aquela comunidade. العيد مو معناها أن الإنسان ما يفرح يفرح A festividade não significa que a gente não deve festejar e ficar alegre. Não, a gente Sim. É لا um momento de é um comemorar. momento de alegria. الإسلام مع الفرح مع O السرور. Islã está alinhado com a alegria, com a felicidade, com a festa. الفرح No entanto, a verdadeira felicidade, uma felicidade que não a afasta, uma felicidade que não o afasta de Deus, حقيقي هو ها uma festividade الإنسان لما que يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل خير، uma felicidade عمل que صالح. aproxima o homem de Deus. Esta é a verdadeira festividade. هذا عيد الفطر A festividade do Eid al-Fitr é aquela que está presente no primeiro dia, depois do Ramadã, سمي الفطر لأنه chamado de Fitr porque Fitr significa a quebra do jejum. Quebra o jejum. Você come, né? يستحب الناس أن تقعد تجتمع É recomendado que as تتعايش مع pessoas se reúnem nas mesquitas, بعض، عيد façam uma القرآن، refeição أيام juntas, سعيدة. se parabenizem, Não. se cumprimentem um com o outro.
أنت إن شاء الله كل سنة وأنت طيب وهكذا. Que todo ano você seja feliz, que nos veremos até o ano que vem, inshallah, né? Porque ninguém sabe, né? Até o próximo ano se terá vida ou não, né? Então, enfim. وعندنا عيد آخر يسمى عيد الأضحى. E nós temos uma outra festividade também, como Eid al-Fitr, mas ele é chamado de Eid al-Adha, a festividade do sacrifício, هو اليوم العاشر من ذي الحجة. que é o 10º dia do mês de Dhul Hijjah. لكن الجميل في هذا العيد أنه لا يخص الحجاج فقط، وإنما كل O mês de Dhul Hijjah é o mês da peregrinação, como você sabe. Sim. E o mais interessante é que esse Eid não é apenas um dia de festividade para os peregrinos, mas sim para todos os muçulmanos do mundo. وقت هذا العيد يأتي. Quando ele começa? Quando esse Eid começa? نحن قلنا في موضوع الحج أنه الحج ينقسم إلى قسمين. Nós dissemos que o Hajj ele se divide em duas partes, né? A Umrat al-Tamattu e a segunda Hajj al-Tamattu. حج التمتع فيه عدة أعمال حتى يؤدى هذا. Hajj al-Tamattu são um conjunto de práticas que devem ser praticadas entre o dia 9, 10, يوم التاسع 11 يوم التاسع والعاشر 11 و12 e 12. 4 dias, exatamente. بيوم التاسع يلبس الإحرام. Começando no 9º dia, o homem veste o ihram, مقصود الحج. os peregrinos, na verdade. Sim, os peregrinos. Eles colocam a vestimenta do ihram. طبعا بالمناسبة قبل ما أنه هذا عيد الأضحى يوم العاشر من جملة أعمال الحج اللي يؤديها بالحج أنه يضحي، يذبح خروف ويوزع الفقراء. هذا كذلك يستحب لكل المسلمين يعني. É recomendado, na verdade, no dia da festividade do sacrifício, que é o 10º dia do Dhul Hijjah, um dos rituais do Hajj é que ele tem que fazer um sacrifício. Sacrificar um animal, carneiro, né? Só que essa recomendação não é apenas para os peregrinos. Não é nem recomendação, na verdade é uma obrigação. O peregrino deve fazer esse sacrifício. Para os demais muçulmanos que estão fora de Meca, recomenda-se que eles façam. Para os peregrinos é obrigatório. Para outros muçulmanos é recomendado que eles se sacrificam e alimentem as pessoas, né? Distribuam essa carne para as pessoas. Exatamente. Imagina os muçulmanos quando eles... se imagina se cada muçulmano fizesse o sacrifício de um animal e alimentasse um grupo de muçulmanos. Alguém passaria fome? Da sociedade estaria sem fome. Com certeza. Então, no 10º dia, os peregrinos vão até Arafat, que é um deserto perto de Meca. Eles devem permanecer em Arafat do meio-dia até o pôr do sol. Isso, voltando a informar, é só para a gente resumir a segunda parte do Hajj. Começa com esse ato, a permanência em Arafat do meio-dia até o pôr do sol. Sai de Arafat, deu o pôr do sol, ele sai em direção a Muzdalifa, que é ali a 8 quilômetros, 6 quilômetros mais ou menos de Arafat. Vai passar a noite em Muzdalifa. No dia seguinte, pela madrugada, que é o dia do Eid, 10 de Dhul Hijjah, ele vai em direção a Mina. Vocês lembram que a Umrat al-Tamattu, as ações eram apenas dentro da casa sagrada de Deus, dentro do complexo da mesquita. No entanto, a segunda fase do Hajj, que é Hajj al-Tamattu, é externo e interno. Tem vários pontos. Todos os peregrinos, não é apenas um grupo. Devem para lá, depois ir para lá, depois vai para lá. Todo mundo no mesmo período, mesmo tempo.
كلهم في زي واحد. com o mesmo vestimenta, com o mesmo propósito, no mesmo horário, no mesmo lugar. يروحون على عرفات. Eles vão até Arafat, eles fazem ali não, Arafat é apenas a permanência. Depois eles vão até Muzdalifa, depois até Mina. Tem muitas recomendações em Arafat, súplicas, leitura do Alcorão. Ele sai de Arafat, do 9º dia, depois do pôr do sol, vai até Muzdalifa. E na madrugada, depois do nascer do sol em Muzdalifa, ele vai até Mina. O que tem em Mina? No dia do Eid, no dia da festividade, no dia da alegria, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai apedrejar o de Shaitan. Ele vai declarar a sua rejeição ao Shaitan. Simbolicamente, na prática, ele está falando para Deus que eu não estou aqui para atender o chamado Shaitan. Estou aqui para atender o seu chamado e contra o demônio. Não quero saber do demônio. E é uma lição que a gente aprende dentro das festividades. Né? Até mesmo em outras festividades, quando, por exemplo, quando a gente, por exemplo, temos aí o dia da festa da independência, por exemplo, né, da nossa nação. Quando os colonizadores saem de um país, então aquele povo declara aquele dia como festividade. As pessoas devem fazer algo que afirma a sua verdadeira independência e soberania. A independência não é apenas um teatro. Que adianta você festejar a independência, no entanto, você ainda é dependente ou é colonizado, né? Sim. Isso é uma coisa que devem falar, devem participar, devem sair, se manifestar, lideranças, enfatizar o amor à pátria, a importância de sermos fiéis e leais ao Estado, né? Não é a pessoa fazer coisas que não tem nada a ver com a independência de um país. Isso não vai condizer, como diz, a prática. Com a prática, exatamente. Não condiz. Por isso, durante o Eid, o Hajj, o peregrino, a primeira coisa que ele faz no dia do Eid é ele declarar a sua rejeição na prática contra o demônio, contra o Shaitan. E as obras dele, tudo, né? Com certeza. Milhões de peregrinos fazem isso. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. Com aquelas roupas. Todos. Branco, preto, rico, pobre. Ele faz a pedreja, depois ele sacrifica um carneiro ou um outro animal e depois ele raspa a cabeça. Agora veio a hora de raspar a cabeça, né? Raspa a cabeça no 10º dia. Aqueles que vão primeira vez, eles devem raspar a cabeça. Por quê? Ninguém sabe. É uma devoção, né? Tem muitas coisas em devoção que a gente não sabe. Não sabemos. Até a própria sura, a própria sura que eu tinha lido, que é interessante. A própria sura de Arafat fala Alef Lam Mim Sad.
Sim. né? São algo que não tem uma... É algo místico, porém, mas não tem uma اكو tradução. هواي شغلات يعني احنا ما يعني نفتهمها. مثلا صلاة الصبح يعني ليش هاي الحلقة ليش الصبح مثلا ركعتين؟ نعم عندنا بالإسلام a gente tem muitas coisas. Por que, por exemplo, a oração da manhã é 2 ruká? Sim. ليش ركوع واحد سجدتين؟ Porque é uma genuflexão e 2 prostrações. بالحاج No Hajj é a mesma coisa. Por que 7 voltas, não 8? Por que 9º dia em Arafat? Sim, sim. Por que raspa a cabeça? Por que tem que matar um carneiro? Tudo a gente não sabe. Se você ficou sabendo, se existe algum dito explicando, alguma tradição dos Ahlul Beit explicando, beleza, tá bom. Mas se não tiver, a pessoa não deve, inovação, a pessoa não deve implicar Sim. e determinar a prática da sua obrigação em querer saber a justificativa daquela ação. من بعد ما يجي بيخلص هذا الهدي يحلق. Terminou o sacrifício, raspa a cabeça, não? يقصر. Ou para quem foi pela segunda ou terceira vez, corta. ثم بعد ذلك يرجع. Em seguida, ele volta para a Kaaba. مرة ثانية. Novamente, volta para a Kaaba. ويطوف. Ele dá 7 voltas em Kaaba, 7 vezes. ويصلي صلاة. E ele faz a oração do Tawaf. ويروح بين. E ele faz novamente aquela trajetória, aquela corrida que ele fez entre Safa e Marwa. Ele faz tudo novamente. Novamente ele vai fazer o Tawaf. Mais um Tawaf que ele tem que fazer. Salat, novamente. Novamente, no dia 11 ele volta até Mina para poder apedrejar o demônio, voltar para casa. Aí são 3, o menor, o médio e o maior. São 3 lugares onde o profeta Abraão, lembra, foi seduzido pelo demônio. E aí no dia 12 também, mesma coisa. Terminou? Acabou? Ele terminou o Hajj. A partir de agora, ele pode... Vocês lembram o que foi? A primeira coisa no Hajj foi atender o chamado de Deus. Labbaik Allahumma labbaik. Ó Deus, estou aqui, atendeu o chamado. E a última coisa do Hajj é o quê? É lançar a pedra sobre o demônio. Certo? Shaitan. Deus, ele quer dar 2 lições. Não adianta você só amar e atender o seu amado. Você tem que declarar também contra o inimigo. Rejeição de algo. A rejeição. Você não pode ter os 2 ao mesmo tempo. Não pode. Eu sou paz com seus amigos e inimigo de seus inimigos. Eu não posso só amar a Deus e ao mesmo tempo amar aqueles que não são de Magdar, Akun Uya al-Mazlum, Uya al-Zalim, nafs al-waqt. Eu não posso. Eu não posso amar a Deus e amar o inimigo de Deus. O que a gente recebe, a lição que a gente recebe no Hajj é essa. Essa é na prática. No Eid al-Adha, na festividade do sacrifício, este ensinamento é afirmado. O ser humano deve declarar rejeição contra os inimigos de Deus e ao mesmo tempo se aproximar a Deus. Tem que, de um lado, são 2 práticas, são 2 caminhos paralelos que caminham junto. Fazer aquilo que Deus quer e rejeitar aquilo que Ele não quer. Deus tem limites.
الآن لما يصير عندنا مثلا لعب كرة قدم Imagine as linhas que estão em volta de um campo de futebol. Né? بالحج بالأعياد تعلمنا أن الأعياد ينبغي أن نبقى على حدود الله سبحانه As festividades no Islã, eles nos ensinam, a principal mensagem das festividades é que elas nos ensinam que nós devemos ficar dentro desses limites de Deus. Que nem o jogo de futebol. Não pode colocar a bola para fora dos limites, senão vai ser falta. O que a gente vê hoje em dia no mundo islâmico, até mesmo no mundo islâmico, nos países muçulmanos, tem muitas coisas que eles transgridem os limites de Deus, violam os limites de Deus. Por que alguém, por exemplo, que tem uma certa oposição contra o Estado, contra uma política de um país, precisa ser reprimido, precisa ser preso, só porque fez uma certa crítica? Por que as prisões em países muçulmanos estão cheias de críticos e opositores, por exemplo? Essa injustiça, por exemplo, que hoje existe no mundo é algo que Deus gosta? É algo que Ele determina? Claro que não. Deus é justo. Deus ordena a justiça. E quem transgride os limites de Deus estará transgredindo contra si mesmo. Então estas são as festividades. Tem outras festividades também, só que nós vamos chamar elas de festividades muito importante, que também é tão importante quanto essas festividades. Essa festividade é semanal, que é a festividade do dia de sexta-feira. Salat al-Jum'ah, com certeza. O dia de sexta-feira, as práticas recomendadas durante o sexta-feira são multiplicadas. É um dia sagrado, é um dia muito abençoado. Qualquer ação que você faz é dobrado. Né? Exatamente. É um dia recomendado. Toda semana você tem uma festa. Um dia abençoado. É recomendado que faça a oração de sexta-feira, vão até a mesquita, façam as súplicas, recordem a Deus. As festividades, é bom falar isso, que todas as festividades no Islã têm aspectos sociais. Uma sociedade unida. Voltado na coletividade. Coletividade. Conhecer o próximo, conhecer o problema do próximo, ajudá-lo. Presença na mesquita, presença... você está presente na mesquita, na oração, isso fortalece uma sociedade muçulmana. E depois dessa festividade também temos uma outra muito importante chamada Eid al-Ghadir, a festividade de Ghadir. Neste dia, nesta festividade, foi no qual Deus escolheu, o profeta Muhammad escolheu o Imam Ali como seu primeiro sucessor. Ele declarou esta nomeação, publicou esta nomeação publicamente para as pessoas. Este dia aí também é um dia que os muçulmanos eles respeitam e também é uma data de festividade. Porque não pode, jamais a mensagem do Islã, jamais o mensageiro de Deus poderia deixar de nomear e publicar o nome de quem sucederia ele, o guardião
da mensagem. Ele não deixaria isso. Ele jamais faria com que saísse dessa vida sem nomear um representante. Se a gente tiver uma pequena escola, 50, 100 alunos, 200 alunos, tem um diretor. A escola tem um diretor. Será que esse diretor não tem assessor? Não tem um vice? Uma loja pequena, você sai e você deixa alguém para cuidar. É uma lógica, né? É 100% lógica. Aquele que faz isso, que não faz isso, sai da loja sem deixar um responsável ou sai sem avisar. Essa pessoa é uma pessoa que se duvida da sua sanidade, né? Como dizem, né? Não, às vezes não. Às vezes eu deixo sozinho, mas... Não, mas assim, no sentido de as consequências. Exatamente, imagina, a pessoa vai deixar a mensagem. Sim. Não é nem um bem... bem material. É o bem da humanidade. Bem da humanidade. A salvação do... O dia do Eid al-Ghadir é recomendado que os muçulmanos se cumprimentem dizendo louvado seja Deus louvado seja Deus, aquele que completou a religião e consagrou a bênção de Deus sobre nós. Certo? Porque quando Deus nomeou o califa, Deus pediu para o profeta nomeasse, publicasse o nome do seu sucessor, foi como a mensagem completa. Pronto. Se ele agora, não, depois de mim, está claro. Porque era uma preocupação. Imagina, quem vai cuidar de tudo isso depois? Deus disse, hoje irei completar para vós a vossa religião. Deus disse. E considerei a religião como uma religião completa. Hoje. Por causa disso, esse também é um dia muito abençoado. Imagina quanto a mensagem e a revelação da mensagem e a existência do mensageiro de Deus, do profeta Muhammad, era importante e foi importante. Quanto era importante isso. Se não tivesse Muhammad, se não tivesse mensagem islâmica, então hoje o mundo estaria perdido. Todas as inovações. Toda a importância que a mensagem teve e o profeta Muhammad teve, também elas se resumem nesta festividade, que é a festividade do Ghadir, que garante a continuidade íntegra da mensagem islâmica. Por causa disso, o que Deus afirma? Ele fala para o mensageiro de Deus: ó mensageiro, divulgue, anuncie aquilo que Deus te determinou, te obrigou. Se você não fizer isso, e não divulgar, você não, como se você não tivesse divulgado nada, como se você tivesse não feito nada. A importância que tinha. Né? Imagina uma pessoa trabalhar, agir, organizar uma instituição, um trabalho, né? Um projeto, líderes, né? Anos de trabalho, E depois sai dessa vida sem nomear alguém, sem responsabilizar alguém e acaba acabando, né? Sim. É uma decisão não sábia, não é correta. Agora, o mais curioso, quando é esse Eid al-Ghadir? Esse foi na última peregrinação do profeta, que foi a peregrinação da despedida,
هو واصحابه E aí, ó, ونسوانه كل هاي حجة الوداع. آخر شيء نزل عليه الأمين جبرائيل. foi a última peregrinação que o profeta fez com a sua família, com suas esposas, com seus companheiros. Nessa peregrinação, narra-se que foram mais de 100.000 muçulmanos. Era um lugar estratégico, né? Ali que vinha de Síria, Iêmen, né? Era uma بين مكة والمدينة. É entre Meca e Medina. Sim. وهاي المكان E este ponto era um vale. صاير هيك في الطريق. Era onde a água se juntava. Que era uma rota comercial. بحيث انه لما حكى النبي كل الناس سمعوا. Dizem que é um 100,000 ponto, واحد. geograficamente falando, lógico que isso também é um milagre de Deus. Claro. Mas era um vale. Quando o profeta falou, como é que 100.000 pessoas ouviram ele? Foi realmente um milagre, né? Todos ouviram. Todos ouviram. مش 1000 و2000. Não eram 1.000 ou 2.000. الحجاج اللي بعدهم ما واصلين. Ou seja, انتظروا. o profeta, الحجاج اللي طالعين quando determinou عيطوا que جمعهم fosse كلهم ali في صعيد o واحد lugar, في مكان واحد. ele pediu para os peregrinos que estavam adiantados recuassem e esperou por alguns dias aqueles que estavam atrás dele chegassem para ele fazer um anúncio importante. E todos aguardaram. هذا في الواقع. هاي منزلة علي. إن منزلة علي. E esta é كمنزلة uma verdadeira demonstração de o quanto o profeta Muhammad e quanto o Imam Ali alayhi salam era consagrado e importante. O profeta Muhammad dizia: Imam Ali para mim é como a cabeça de um corpo. باب مدينة علمي. Imam Ali foi o portal do conhecimento, مو يعني da cidade do conhecimento do profeta. يعني مدينة. Não significa que é uma cidade e o portal. O profeta quer dizer outra coisa. Sim. يعني اللي يريد يجيني A يجيني من entrada do خلال هاي conhecimento. الباب. Que o caminho para mim é o Imam Ali. Quem Ana quiser me Medina. conhecer, deve conhecer ele. Quem quiser chegar a mim, quem quiser ser um verdadeiro fiel, quem quiser ser um verdadeiro Crente. seguidor de mim, deve vir através do Imam Ali. يقول النبي هو هذا معنى أنا مدينة العلم وعلي باب. Ele diz: eu sou a cidade do conhecimento e o Ali é o portal da cidade. Quem quiser vir até a cidade, então deve passar pelo seu portal. Por isso, Imam Ali alayhi salam, ele representa a continuidade natural do profeta Muhammad. Amanhã seremos cobrados. O nosso chamado aqui que eu faço para todos os irmãos e irmãs, especialmente muçulmanos de todas as escolas, que conheçam mais sobre a festividade de Ghadir, que conheçam mais a vida do Imam Ali alayhi salam. Quando o profeta Muhammad faz tantas dezenas de declarações, Ali está com a verdade e a verdade está com Ali. Ali está com o Alcorão e o Alcorão está com Ali. Ali é a cidade, eu sou a cidade do conhecimento e o seu portal é o Ali. Tudo isso tem um sinal, tem um significado da importância. A pessoa deve refletir, deve pensar. Resumindo, de tudo que nós falamos sobre a questão da festividade, é a nossa conexão com Deus. É o dia da conexão. É o dia da afirmação do nosso contato com Deus. Primeiro dia, depois do Ramadã, é Eid al-Fitr. Depois de um esforço. Depois do Hajj, 10º dia, esforço, tal, isso. Também, mesma coisa. A peregrinação da despedida, né?
يعني مسافة طويلة، جهد، معاناة، القلوب بعد Os عامل. corações ainda estão, sabe, cheios, uma viagem longa, o corpo desgastado, mesmo assim a pessoa vai lá e se esforça, faz a peregrinação. E aí vem a festa. E aí, sexta-feira, a mesma coisa. A gente tem a semana inteira trabalhando, se esforçando, buscando o nosso sustento. Sexta-feira, dia de descanso e também tudo depois de muito esforço. Um dia no qual o homem festeja, descansa, se alegra e recebe o seu prêmio. Pedimos a Deus, o Todo-Poderoso, que faça com que todos os nossos dias sejam dias de festividades, que seja o dia da vitória dos oprimidos contra os opressores e que seja o dia da extinção da pobreza e o dia da justiça para todos. E que termine essa opressão, esta injustiça na Palestina e em todos os lugares. Todo mundo. Nós declaramos, nós rogamos para a paz, para a justiça em todos os lugares e para todas as nações. Chegamos mais a um término de um Islã Sem Censura, nesta manhã aqui em São Paulo, com a presença da eminência religiosa, o Sr. Sheikh Taleb. Agradecemos as palavras dele nessa manhã, agradecemos a tradução do Sr. Haji Nasser, filho do Sr. Sheikh Taleb, diretor da Ressala. A Ressala também tem muitos conteúdos que vocês podem estar pesquisando, analisando e compartilhando. Pedindo para todos que possam compartilhar essa live, curtir, dar um ok, se inscrever no canal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Allahumma salli ala Muhammad.